durante seu mandato, que ele só pregou o amor, de repente, aí no capítulo 23, que você abordou o subitem de eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada, e ele ter dito isso, né? E nos itens anteriores ele fala abandonar pai e mãe, deixar os mortos, enterrar os mortos. Será que Jesus falou isso mesmo? Então você falou em profundidade. Se nós não conhecermos Jesus em profundidade, nós não vamos entender o que é que ele quis dizer isso. E eu gosto muito de citar um livro muito simples, que é um livro para criança, que é o Alice no País das Maravilhas, né? Um livrinho muito pequeno, no modo de dizer, tem cento e tantas páginas, mas é uma história para criança. E eu me lembro que, para quem não se lembra da história, Alice era mais jovem, que ela vai para a floresta e de repente ela vê um coelho, começa a seguir esse coelho entra numa toca, ela entra também e sai do outro lado, que é o país das maravilhas, onde tudo é bonito, onde os animais falam, que é a fábula, e em determinado momento ela, estando indo por uma estrada, ela avista um gato numa árvore e ela pergunta ao gato: senhor gato, o senhor pode me dar uma informação? E o gato diz: claro, minha senhora, senhorita, em que eu posso te ajudar? Ela pergunta: para onde vai dar essa estrada? E o gato então pergunta: para onde a senhorita quer ir? Ela fala: não sei. Então o gato diz para ela: se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, né? Então nós temos que aprender, primeira coisa, para onde nós queremos ir? Qual é o nosso foco, né? E aí eu faço uma pergunta muito simples. Quem foi Jesus para você, para vocês, né? E eu ressalto que, para muitas pessoas, Jesus foi um simples carpinteiro, né? Para outros, ele foi um vagabundo, porque ele estava constantemente em festas, tem lá no Evangelho o festim das bodas, as bodas de Canaã, que ele estava sempre na praia, lógico, os discípulos deles eram pescadores, que ele estava sempre na presença de mulheres, ou seja, ele esteve muito com Maria de Magdala, Maria Madalena, que se encontrou com ele na casa de Pedro, e daí ela mudou a sua vida e passou a cuidar dos leprosos e morreu leprosa. Ele esteve com Joana de Cusa, a mulher de Cusa, que era um intendente romano e que era muito malandro, muito sovina e que adquiria bens em troca de ludibriar as pessoas, e ele, quando morre, ela fica sem nada e obrigada a ir trabalhar na casa das famílias mais ricas, e ela é levada nas arenas romanas para ser queimada, e quando estão ateando fogo, ela, o filho disse para ela: mãe, abjura a Deus e nós seremos poupados. E ela disse: não, e eles são queimados. E de repente ela sente uma mão em seu ombro e ela ouve uma voz que diz: Maria, Joana, sou eu, Jesus, que vim te amparar e te buscar ao teu filho. Ele também esteve com uma outra mulher lá no poço de Jacó,
mas esqueceram de dizer que ele disse para ela: aquele que dessa água que eu der de beber jamais terá sede. E para muitos, né, para os judeus, ele nem profeta foi, ele não é reconhecido pelos judeus. E para o governo romano, ele foi um agitador, ele foi um homem que amedrontava o poderio romano porque as massas o seguiam. Então, por ele ser um homem que as massas o seguiam e por ser considerado um agitador, ele foi julgado tal qual Barrabás, que era um agitador. E Pilatos então pergunta ao povo quem é que eles preferiam, se Jesus ou Barrabás. E o povo escolhe para ser crucificado Jesus. Então, quem é esse homem? O que é esse homem para nós? Nós precisamos conhecê-lo para poder saber exatamente as palavras dele, essa profundidade da qual você fala, e que nós ainda não temos a maturidade para entender muita coisa que ele fez. Né? Quando ele, no seu período todo, só pregou o amor, e de repente ele fala que veio trazer a espada como um símbolo de guerra, que os homens iriam matar, iriam guerrear em seu nome, em nome de seu Pai, e que a paz não iria reinar com tanta facilidade como os homens pensariam que fosse. Então, quem é esse homem? Né? Quem é esse homem que abalou as alicerces da medicina, que abalou os alicerces das demais disciplinas que nós temos? É, ele, ele abalou os alicerces da psicologia, da psiquiatria, da medicina, da física, da química, né? E ele convidou todos a beberem da sua felicidade e da sua sabedoria, de quem tivesse a coragem e que fosse tal como ele, né? E quem foi esse homem e que ele conseguiu fazer poemas nos momentos mais difíceis da sua vida? Será que nós teríamos a capacidade de fazer versos e poemas dele, mesmo nos momentos de glória, de satisfação nossa, e ainda no momento mais difícil de sua vida, quando ele é levado à cruz, ele dá a maior demonstração de quem ele era quando ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse é Jesus. Esse é o homem que, por muito tempo, ele ensinou para nós o bem. E, de repente, ele lança essa frase. E eu digo, sem medo de errar, aquilo que Paulo disse quando na estrada de Damasco uma luz brilhante veio à sua fronte e ele caiu do cavalo e ele disse: Quem és tu? E uma voz responde: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou aquele por que tanto você persegue. E ele estava indo para Damasco para matar Ananias, que era o líder religioso daquele local. E ele veio para ensinar-nos o amor, coisas que eu ainda tenho uma longa estrada para trilhar para aprender o exercício do amor. Esse foi Jesus. Esse foi aquele que ensinou o amor e que nós temos que discernir esse momento quando ele disse: A minha paz não vai se implantar com tanta facilidade com que vocês acham que eu preguei por 3 anos, mas ela vai ter que ser muito suada, vai correr muito sangue, vai ter que muita matança existir para que a paz seja implantado no planeta. Esse foi Jesus. Se nós nos entendermos, esse homem, com essa capacidade, que fez versos e poemas em momentos difíceis, nós não vamos entender
a profundidade de tudo aquilo que ele nos quis dizer e tudo aquilo que Kardec perguntou aos espíritos, qual seria o modelo a seguir, e os espíritos respondem com muita rapidez, bem sucinto, dizendo que o maior dos modelos era Jesus. Era isso que eu tinha a acrescentar a você, Heitor, a sua fala, para que nós conhecêssemos um pouco mais a respeito desse homem chamado Jesus, o Rabi da Galileia, aquele que não teve medo de apoiar a mulher adúltera quando queriam apedrejá-la, e que ele ajoelhou-se aos seus pés para mostrar que eles estavam, homem e mulher, na mesma altura, ao ajoelhar-se aos pés dela. E ele dizendo: mulher, onde estão aqueles que estavam para te condenar? Foram embora. E ele disse: se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vai e não tornes a errar. Nós precisamos aprender a usar as colheres de rabo comprido para alimentar aqueles uns aos outros e se lembrar daquela colocação que Jesus fez quando ele falou: eu estava preso e fosse me visitar. Eu estava nu e me destes o que vestir. Eu estava com fome e me destes o que comer. E os discípulos falam para ele: mas quando foi que nós fizemos isso? E ele diz: quando fizestes isso a um dos pequeninos, foi a mim que o fizeste. Obrigado, Heitor, pelas palavras.